Olá! Nesta aula iremos conectar um cliente de jogo criado no Unity em um servidor Node.js. Para ilustrar como funciona uma conexão entre cliente e servidor, iremos utilizar o exemplo ping-pong. Na aplicação Unity, iremos conectar um cliente ao servidor. Em seguida, enviaremos uma mensagem ping ao servidor. No servidor, iremos receber a mensagem transmitida pela aplicação Unity. Do servidor, iremos enviar uma resposta de volta à aplicação Unity. Crie um novo script chamado Network Manager. Selecione e abra o script Network Manager com o editor de código de sua preferência. Crie uma variável pública e estática do mesmo tipo da classe Network Manager, chamada Instance. Essa variável é útil caso necessitarmos acessar métodos e atributos da classe Network Manager, sem a necessidade de instanciá-la ou declará-la. Na classe Network Manager, iremos importar a biblioteca Socket.io por meio da linha Using Socket.io. Crie uma variável pública do tipo Socket.io Component, chamada Socket. A variável Socket irá permitir fazer a comunicação com o servidor. Deste modo, poderemos receber e enviar mensagens diretamente ao servidor em Node.js. Agora, vamos inicializar as variáveis no método start. Vá até o método start e crie a seguinte instrução if. A instrução if irá evitar que mais de uma instância da classe Network Manager seja criada em uma mesma cena de jogo. Dentro da instrução if, atribua para a variável instance a própria classe Network Manager por meio da instrução this. Instancie na variável socket o componente Socket.io Component. Agora iremos criar um método chamado sendPingToServer. A função do método sendPingToServer será enviar uma mensagem ping ao servidor Node.js. Dentro do método sendPingToServer, crie uma variável do tipo Dictionary, chamada pack. Crie um novo campo para a variável pack chamado message. Como o valor do campo message, digite entre aspas a mensagem que será enviada ao servidor. Agora iremos utilizar a instrução socket.emit para transmitir a mensagem ping ao servidor. Digite socket.emit ping entre aspas seguido da variável pack convertida para o formato JSON. Salve o script e retorne ao editor do Unity. No editor do Unity, crie um novo Game Object vazio e renomeie para Network Manager. Adicione ao objeto Network Manager o componente Socket.io Component. Em Socket.io Component, no atributo URL, troque a porta padrão de 4567 para 3000. Essa alteração na porta não é necessária, mas para fins de simplicidade, iremos utilizar o valor padrão 3000 tanto na aplicação Unity quanto no servidor Node.js. Marque a opção Auto Connect. Arraste o script Network Manager para o objeto Network Manager.
Agora iremos criar um botão chamado btn send ping. Adicione o método sendPingToServer da classe NetworkManager ao evento onClick do botão btn send ping. Basicamente, esse botão, ao ser pressionado pelo usuário, será responsável por chamar o método sendPingToServer da classe NetworkManager. Desta forma, uma mensagem será enviada ao servidor. Pronto! Temos tudo configurado para que uma mensagem seja enviada ao servidor Node.js, salvo o projeto do Unity. Configurando o servidor Node.js para receber a mensagem ping da aplicação Unity. Já com o Node.js instalado, crie uma nova pasta em qualquer lugar do seu computador chamada MMO-Server. Agora iremos criar um simples arquivo JavaScript chamado Server. Para isso, estaremos utilizando o editor de código Atom. Mas você é livre para utilizar o editor de código de sua preferência, como o Notepad++. Utilizando o Atom, irei selecionar a pasta MMO-Server que acabamos de criar. Dentro da pasta, iremos criar um novo arquivo JavaScript chamado server.js. No script server, crie uma nova variável chamada app. Importe nessa variável a biblioteca Express. Crie outra variável chamada HTTP. Instancie nesta variável um servidor por meio da biblioteca HTTP. Crie uma nova variável chamada I/O. Instancie nesta variável a biblioteca Socket.io e relacione-a com o servidor criado em HTTP. Utilize o método on da variável I/O para poder abrir uma conexão. O método on exige dois parâmetros. O primeiro parâmetro, que é uma string, indica o nome padrão da conexão, chamado connection. O segundo parâmetro é uma função JavaScript, responsável por tratar a conexão estabelecida com cada cliente. Esta função exige apenas um parâmetro. Aqui chamaremos esse parâmetro de socket, que representa o socket de comunicação aberto com o cliente. Para configurar a porta do servidor, iremos utilizar o método listen da variável HTTP. Neste exemplo, iremos definir a porta padrão 3000, bem como fizemos na aplicação Unity. Agora iremos abrir um socket para tratar a mensagem ping, transmitida pela aplicação Unity. Retorne ao método io.on e dentro de function, abra um novo socket utilizando a instrução socket.on. Em socket.on, insira como primeiro parâmetro o identificador ping, mesmo nome atribuído na aplicação Unity. Defina uma função para tratar a mensagem ping, que chegará da aplicação Unity.
Esta função exige um parâmetro de entrada. Para este exemplo, daremos a este parâmetro o nome de PEC. A mensagem ping transmitida pela aplicação Unity estará encapsulada no parâmetro PEC. Utilize a instrução console.log para imprimir a mensagem. Agora iremos criar uma mensagem de resposta para ser enviada de volta à aplicação Unity. Crie uma variável do tipo JSON chamada JSON_PEC. Crie um novo campo para essa variável chamado Message. Atribua a este campo uma mensagem de resposta que será enviada à aplicação Unity. Para enviar a mensagem ao Unity, utilize a instrução socket.emit. Para este exemplo, definimos como primeiro parâmetro o nome Pong, mas você pode definir o nome de sua preferência. Salve o script e abra o prompt de comando do Node.js ou o CMD do Windows. Por meio do CMD, navega até a pasta onde se encontra o arquivo server.js, o qual acabamos de criar. Digite o comando cd seguido da URL onde se encontra o arquivo server.js. Antes de rodar a aplicação servidor, devemos importar as bibliotecas que estaremos utilizando. Iremos importar primeiro a biblioteca Express e em seguida a biblioteca Socket.io. Para importar a biblioteca Express, digite no prompt de comando a instrução npm install express. Em seguida, a biblioteca será instalada na mesma pasta do servidor. Para importar a biblioteca Socket.io, digite a instrução npm install socket.io. Note que na pasta raiz do servidor será criada automaticamente uma nova pasta chamada Node_Modules, e dentro desta pasta estarão as bibliotecas Express e Socket.io. Com as bibliotecas instaladas, podemos finalmente rodar o servidor. Para rodar o servidor, digite o comando node seguido do nome do servidor, no caso server.js. Pressione Enter. Pronto, já temos o servidor Node.js em operação. Retorne ao Unity para configurar um método para receber a resposta Pong do servidor. Abra novamente o script Network Manager. No método start, crie uma nova instrução do tipo socket.on. Adicione como primeiro parâmetro o método identificador utilizado no servidor, no caso, Pong. No segundo parâmetro, configure um método chamado onRecevedPong para tratar a resposta Pong do servidor. Crie um novo método onRecevedPong. No método onRecevedPong, crie uma variável do tipo Dictionary e atribua a essa variável a mensagem que chegou do servidor. Adicione a instrução debug.log para imprimir na tela a mensagem do servidor. Salve o script e retorne ao editor do Unity. Rode a aplicação no Unity. Pressione o botão Send Ping para testar o envio de uma mensagem ao servidor. Verifique que a mensagem foi recebida pelo servidor e uma resposta foi enviada à aplicação Unity pelo servidor.